Comissão de Transportes vai convocar presidente do Detran para prestar esclarecimentos sobre operações de fiscalização. Comissão de Tributação debate projeto que cria mediação tributária entre o governo do estado e contribuintes devedores. E Corpo de Bombeiros pode ser obrigado a publicar em seu site autorizações e vistorias para o funcionamento de clubes, boates, casas de shows e cinemas. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A Comissão de Transportes da Alerj vai convocar o presidente do Detran para prestar esclarecimentos sobre as operações de fiscalização que vêm sendo realizadas no estado. A convocação foi aprovada na audiência conjunta com a Comissão Especial de Combate à Desordem Urbana nesta terça-feira na Casa. O representante do Detran foi convidado para a audiência, mas não compareceu nem enviou substituto. Os parlamentares criticaram a ausência e a falta de explicações sobre os critérios definidos para as operações feitas sem ordem de serviço em várias regiões do estado. De acordo com o presidente da Comissão Especial de Combate à Desordem Urbana, deputado Alan Lopes, são diversas as denúncias de fiscalizações irregulares e é preciso que os envolvidos nessas ações compareçam e prestem os devidos esclarecimentos à população. As pessoas que não vieram hoje, infelizmente, acabaram atrapalhando o trabalho da comissão, que era de esclarecimento, né? O Detran poderia ter mandado um representante, não mandou. Então, o deputado Giovanni Ratim, no direito dele de parlamentar, fez o encaminhamento da convocação do presidente, que agora está sendo encaminhado para a Comissão de Transporte. Os parlamentares também destacaram que existem denúncias de veículos apreendidos em um município e levados para outro, o que, segundo eles, fere a legislação. Presentes na audiência, os representantes do Detro explicaram que possuem um convênio com a Secretaria Estadual de Governo, onde, através de contrato com a empresa APL, disponibilizam guinchos e pátios de depósito na região metropolitana e sul-fluminense. Portanto, se uma operação da Segov for realizada na região norte do estado, o veículo pode sim ser levado para a capital, por exemplo. Pode acontecer. Se a operação for da Segov, elas vão ter o nosso apoio, que contemple a Segov. As operações que contemplem a Segov. As operações conjuntas entre os órgãos, entre a Polícia Militar, Polícia Civil e o Detran, são essas operações conjuntas, nós participamos. O nosso contrato com eles é para a quantidade de pátios. Os pátios são deles, a gente só sabe onde é. Nós não contratamos o pátio, contratamos o serviço para aquela região. Tudo que for necessário remover dentro daquela região contratada, eles vão remover, com a quantidade de guinchos que eles têm que prover. Ao ser questionado sobre o valor desse contrato com a empresa terceirizada de reboques, o representante do Detro informou que seria de 4 milhões de reais. Mas após ser contestado pelo deputado Rodrigo Amorim, explicou que houve um aditivo no contrato em 2021, passando a ser de 43 milhões de reais. O processo original, como eu falei, eu não sabia. E o que eu pedi, e a primeira informação, o contrato está lá 4 milhões. Em seguida, logo em seguida, quando houve a contestação, veio a renovação do contrato com a aditivação do valor. Então, assim, é uma questão de ter o acesso à informação ou não. E chegou para mim e foi automaticamente enviado para o presidente da comissão. Todo mundo que precisa de guincho, através da Secretaria de Governo, usa o nosso contrato. Para ele poder atuar e fazer o serviço, precisa ter lastro. Assim, isso é uma questão, eu não estava no órgão nesse período, entende? Então, eu cheguei há 4 meses, o serviço é prestado, e a gente tem este contrato formal. Diante das controvérsias, omissões e falta de informações concretas, o deputado Alan Lopes ressaltou a importância de convidar novos órgãos competentes e já convocar também os sócios das empresas terceirizadas que têm contrato com o Detro. Eu entendo que ele não é o diretor de contratos, mas o Detro deveria ter mandado uma pessoa capacitada para responder as perguntas que os deputados trouxeram. Então, o que aconteceu? Ele omitiu
né, esses aditivos, porque o contrato é de 2021, 2019, de 4 milhões, mas em 2021 houve outros aditivos que levaram esse contrato a 43 milhões. Então a gente quer entender essas terceirizações com outras empresas, como a PL, como a Foco, que nós inclusive deliberamos a convocação dos sócios dessas empresas para que eles venham prestar os devidos esclarecimentos. É muito confuso. Infelizmente, nem o próprio Detro conseguiu trazer os esclarecimentos que nós esperávamos. Então, agora a gente já tem um norte para poder fazer as perguntas de maneira mais assertiva, para a gente poder, na próxima reunião, saber quem é o responsável de cada coisa. Na audiência pública desta terça-feira da Comissão de Tributação da Alerj, o consenso foi que o diálogo entre o Estado e o contribuinte devedor é importante para se evitar conflitos judiciais. O projeto do deputado Arthur Monteiro, em tramitação na Alerj, cria mediação no Estado do Rio como meio de prevenção consensual de conflitos tributários entre a administração pública e a população. O diálogo entre as partes deve contribuir para que uma dívida possa ser paga através de acordos que darão respaldo para o acerto de contas. Inclusive, com o acordo, o Judiciário já chancela essa ação de forma imediata. O consenso é fundamental porque, de um lado, tem o poder público, que precisa recolher aquele tributo, e, do outro lado, existe o contribuinte, que precisa pagar. Havendo esse consenso, eu acho que vai ter satisfação. O poder público vai receber, né, o que precisa e o contribuinte vai pagar e quitar sua dívida. Olha, a mediação tributária é um estatuto, né, que tem que ser criado por norma, por lei. Tem discussões propostas no Senado Federal, já tem municípios que o praticam, né? E essa mediação tributária, ela chega em boa hora, porque visa construir consensos e diminuir a demanda ao judiciário. E o mediador em si, desde que tenha nível universitário e seja um especialista em direito tributário e seja também treinado para ser mediador, ele não decide nada, ele vai conciliar as duas partes dentro das normas legais aprovadas. O Estado e a Procuradoria não têm interesse em que o devedor fique sem pagar a dívida, porque se isso acontecer, toda a sociedade vai pagar com a falta de recursos para se investir em todas as áreas. Por isso, a conciliação é muito importante, já que a burocracia será reduzida. Todos ganham, ganha a sociedade, ganha o poder público, ganha o contribuinte, porque o litígio ele gera custo, pode chegar ao judiciário. E você conseguindo um consenso antes de chegar a essa fase, todos ganham. Buscar o aprimoramento tributário entre o Estado e a sociedade vai fazer com que demandas judiciais que estão há anos sem uma solução possam chegar a um desfecho satisfatório. O Estado não ficará sem arrecadar e o contribuinte vai ter condições de regularizar a situação financeira para que possa sobreviver e, com isso, investir na área desejada. Considero que o caminho do acordo, o caminho do consenso é um caminho muito bom, um caminho excelente, e a Secretaria de Fazenda já vem tomando iniciativas nesse sentido há bastante tempo. Então, a Alerj, trazendo mais um elemento para essa discussão, ela cumpre um papel essencial, que é esse papel de aproximar o Estado da sociedade, fazer com que as normas sejam normas que sejam positivas para o financiamento público, sem produzir mais custos para o próprio Estado e sem criar para a sociedade ônus desnecessários. Durante a reunião, o vice-presidente da Comissão de Tributação disse que é importante separar na lei quem entra em acordo e paga, diferente daquele que é considerado devedor contumaz, ou seja, aquele que é reincidente e judicializa os processos. Em geral, os devedores contumazes são grandes empresas, né, que no seu planejamento tributário, eles dizem assim, esses temas XYZ serão sempre objeto de recursos judiciais. E faz ano, entra ano, eles continuam fazendo os recursos sobre determinados temas tributários.
Então, eles já estão, de forma premeditada, se aliviando de recolher o tributo e empurrando isso para muitos anos depois, quando a última instância judiciária assim o decidir. Então, para mim, isso caracterizaria um devedor contumaz e não deveria ter nenhum benefício fiscal. A Escola do Legislativo realizou nesta terça-feira o seminário Independências e Modernismos, discutindo os 200 anos do Estado brasileiro. A iniciativa teve como objetivo contribuir com os debates e estudos voltados para o bicentenário da independência do Brasil e do Parlamento brasileiro. Participaram das palestras 4 pesquisadores e historiadores que fizeram uma reflexão crítica sobre o processo de independência do Brasil, da institucionalização do poder legislativo e da formação da identidade brasileira entre 1822 e os dias atuais. O professor Rafael Cupelo, do Centro Universitário Celso Lisboa, abordou a independência brasileira e a participação de Caldeira Brandt nos negócios externos na época do Império. De acordo com ele, o Marquês de Barbacena foi um militar, diplomata e político brasileiro que teve grande influência no primeiro reinado e na construção da independência do Brasil. Ele é o responsável pelo reconhecimento da independência do Brasil junto às potências estrangeiras. E ele tinha muito receio do tipo, de que monarquia se formaria nesse novo império, e principalmente os papéis sociais dentro desses grupos, nesse novo corpo político que estava sendo formado. As vozes esquecidas, as mulheres na Guerra da Independência na Bahia, foi outro tema abordado durante o seminário. A historiadora Luciene Carris citou nomes como Joana Angélica Maria Quitéria e Maria Felipa Oliveira, que foi uma marisqueira e pescadora que teve grande protagonismo na libertação do país. Como ela conhecia toda a questão da pesca, como na navegação, de cabotagem ali e tal, ela conhecia também a questão e podia levar e trazer informação também, além de alimentos, para as pessoas que estavam lutando, os homens, outras mulheres também, porque ela liderou um grupo de mais de 40 mulheres, importantes para a tradição de Taparica, para a tradição de Salvador, da história dessa independência da Bahia, participação, mas em especial, por que isso aconteceu? A memória dela permaneceu, por causa da tradição oral. A tradição oral não tinha um documento sobre ela, não existe. E eu fico pensando quantos documentos sobre mulheres, contra as pessoas que foram invisibilizadas na história do nosso país. A professora Luciana Fagundes, do Departamento de História da UERJ, abordou o tema modernismos musicais e músicos negros. De acordo com ela, tiveram um papel importante já no início dos anos 1910. Na época, sofreram uma grande influência da música estrangeira que não tinha recursos de divulgação. Esse primeiro momento do século XX é o momento da expansão do telégrafo, a expansão, enfim, do motor a combustão, que agiliza as viagens, Você circulava com muito mais facilidade pelo mundo, O machixe já tinha ido para os Estados Unidos ali, meados dos anos 10, o machixe já estava nos Estados Unidos, Então, quando eles chegam ali na Paris do pós-Primeira Guerra Mundial, estava em ebulição, É um verdadeiro vulcão, essa Paris. E é super importante para eles justamente repensarem a musicalidade deles, repensarem a sua identidade musical. A última palestra foi sobre as várias comemorações da independência do Brasil até os dias atuais. O professor historiador Douglas Libório, da Escola do Legislativo, destacou a comemoração do centenário da independência em 1922. Segundo ele, além de uma exposição internacional que durou um ano, outros fatos marcaram a data. O Morro do Castelo vai abaixo, criam-se grandes pavilhões comemorativos, cria-se uma moeda de celebração que vai ter a imagem do presidente da República e de Dom Pedro I. É o momento que monarquia e república se tornam amigas novamente, o antigo regime é reabilitado. E, ao mesmo tempo que a tradição ela é resgatada, nunca se deixa de andar par e passo com a modernidade, que a primeira transmissão de rádio é feita no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal. Então, de certa forma, o que é 1922, o que é o centenário? É um grande show, uma grande festa da comemoração da tradição e da modernidade. A coordenadora da Escola do Legislativo destacou a importância do seminário como contribuição. O evento acontece justamente na Semana das Comemorações da Independência do Brasil. É importante a gente perceber
Primeiro que a história, ela não acontece no singular, são várias histórias. A perspectiva do povo negro é uma, a perspectiva das mulheres é outra, muito invisibilizadas essas duas, e tem os dados oficiais com os quais a gente trabalha. E o Poder Legislativo tem se debruçado a construir a história, não só observá-la, mas a trazer para dentro do Poder Legislativo o que são as independências, as várias independências, esse processo que é um processo de emancipação do povo, de construção de uma identidade da nossa pátria e que muita coisa aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Então nós somos o local dessa história ou dessas histórias e nós temos um protagonismo nessas independências. Resgatar isso é muito importante para que a gente também planeje o nosso futuro. O Corpo de Bombeiros pode ser obrigado a publicar no site da instituição as autorizações e vistorias para o funcionamento de clubes, associações, boates, casas de shows e cinemas. O projeto do deputado Dionísio Lins foi aprovado pelo plenário. Veja como foram as votações. Os deputados iniciaram a sessão plenária desta terça-feira votando uma mensagem do Ministério Público para autorizar a venda de 11 salas comerciais em 2 prédios no bairro Parque Maria Queiroz, em Campos dos Goitacazes. O valor da alienação não pode ser inferior ao da avaliação. De acordo com o MP, o órgão já possui outro imóvel em Campos dos Goitacazes que abriga não só a estrutura administrativa da instituição, como os órgãos de execução sediados no município. Com a venda, o Ministério Público do Estado do Rio reduziria os gastos com os imóveis improdutivos e receberia compensação financeira devida. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. Outra mensagem analisada pelos deputados é do Poder Judiciário. A proposta altera um artigo da lei que criou o Fórum Regional de Alcântara, na comarca de São Gonçalo. A nova proposta altera a competência territorial do Fórum, que poderá ficar a cargo do órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio. O Poder Judiciário explica que a lei atual impossibilita a mudança dos bairros sob jurisdição do Fórum de Alcântara, causando inúmeros conflitos de competência. E, por isso, o TJRJ enviou o atual projeto à Alerj para alterar a lei e dar esses poderes ao próprio tribunal, que poderá emitir resolução sobre o tema. O projeto recebeu 8 emendas e retorna às comissões técnicas. Um censo para pessoas com deficiência pode ser criado no Estado. O projeto apresentado pela deputada Tia Ju pretende coletar informações para direcionar e ampliar políticas públicas para pessoas com deficiência. Esse projeto recebeu 12 emendas dos parlamentares e retorna para análise das comissões. E analisado o projeto que obriga a publicação no site do Corpo de Bombeiros de autorizações e vistorias, em dia ou não, para o funcionamento de clubes, associações, boates, casas de shows e cinemas. O projeto do deputado Dionísio Lins prevê que também sejam expostas exigências que não foram cumpridas pelos estabelecimentos. O parlamentar destaca que a proposta tem o objetivo de proteger a população de acidentes. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. Empreendedores responsáveis por ações de dragagem em baías, rios, lagoas e todas as águas interiores do estado podem ser obrigados a indenizar pescadores pelos prejuízos causados por procedimentos que provoquem a suspensão da pesca. O empreendedor deve calcular e propor o valor da indenização com antecedência de 60 dias do início dos trabalhos, com base no tempo estimado de suspensão da pesca e que corresponda ao volume e valor de mercado do pescado. Os responsáveis que não apresentarem a proposta de indenização podem ser multados entre 100 e 500 mil reais. A proposta do deputado Carlos Mink foi aprovada e segue para a análise do governador. Esse projeto foi proposto pelos pescadores da colônia de pesca de Sepetiba. Atualmente, às vezes, tem uma grande dragagem, algumas vezes necessária para desassorear portos ou terminais. Só que os pescadores ficam 5, 6 meses sem poder pescar. Não levam salário, nem peixe para a família, nem para a nossa mesa. Os pescadores terão direito a um salário por mês durante os meses que não puderem pescar por causa da dragagem. Isso não vai sair do contribuinte nem do Estado, vai sair dos proponentes da obra,
e representa um valor pequeno da obra como um todo. Shoppings, centros comerciais, teatros, hotéis e outros estabelecimentos fechados com grande circulação de pessoas deverão adotar medidas de segurança para orientar os frequentadores em situações de emergência. Alertas e avisos sonoros são algumas das medidas apresentadas na proposta do deputado Carlos Macedo, que diz também que nos hotéis esses avisos devem ser feitos em língua estrangeira. Esse projeto recebeu 3 emendas dos parlamentares e retorna para análise das comissões. Analisada ainda a proposta que estabelece diretrizes para tornar obrigatório o uso e fornecimento do equipamento de atendimento pré-hospitalar individual e coletivo para policiais militares, civis e penais do Estado. Entre os equipamentos individuais obrigatórios estão, por exemplo, torniquetes, gaze, luvas de procedimento, bandagem e manta térmica. Já os kits de uso coletivo, que terão que ficar nas viaturas e bases policiais, devem ter imobilizador de fraturas, curativo para queimadura, bolsa de gelo instantâneo, rolo de fita multiuso, entre outros. A matéria dos deputados Índia Armelau, Márcio Gualberto e Rodrigo Amorim foi aprovada e vai para análise do governador. Meu marido ele foi salvo por um kit APH, né? Ele tem um tiro de fuzil na perna, ele tomou 10 bolsas de sangue. Então, assim, eu vivi na pele a importância desse kit, que é uma coisa básica. Foi o que a Dani falou, não é algo que vai onerar o orçamento, mas algo que vai salvar muitas vidas dos nossos guerreiros que todos os dias estão nas ruas colocando a vida em risco por pessoas que não conhecem. E os deputados votaram um projeto que garante sigilo de informações pessoais de estudantes e responsáveis apresentados nos cadastros de escolas públicas e privadas do Estado. O projeto do deputado Anderson Moraes quer evitar constrangimentos que podem ocorrer devido ao vazamento de dados dos estudantes. O projeto foi aprovado e retorna para a segunda discussão. As pessoas precisam ter seus dados resguardados de forma que ninguém possa vender o banco de dados, que ninguém possa fornecer o banco de dados para aqueles locais onde de forma comercial acabam usando. Então, esse é o intuito do nosso projeto. Hoje tivemos um avanço aqui muito grande, como eu mesmo disse, com relação ao texto da CCJ, e não tenho dúvida que numa segunda oportunidade estaremos aprovando essa proteção dos dados da população fluminense. Já a deputada Renata Souza apresentou proposta que estabelece normas de proteção à venda do acarajé como um produto primordial no ofício das baianas do acarajé. O projeto é baseado nas normas registradas pelo IPHAN e proíbe a venda e a produção do alimento com denominação diversa ou atrelado a imagens e símbolos que o desvinculem de sua origem cultural, sob pena de perda de alvarás e licenças. O texto foi aprovado e retorna para a segunda discussão. Tem, de fato, uma resolução do IPHAN que designa que são as baianas do acarajé, como é que o acarajé é, né, que é fritado, por exemplo, com óleo, frito com óleo de dendê. Então, esses são patrimônios do Brasil. Então, não dá para a gente deslocar da sua importância, seja comercial, seja ancestral. Então, nesse sentido, esse é um projeto que vai em busca da valorização e do reconhecimento do acarajé também no estado do Rio de Janeiro. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.